Boa noite, bem-vindos ao canal Essencial. Meu nome é Alberto Porto e vamos para mais um vídeo. Mas antes, ritual de sempre, se inscrever no canal, compartilhar, dar o like e é isso aí, tá? Para fortalecer aí o canal. Bem, eu dei uma parada, né, na sequência do tema assédio, né? No vídeo anterior eu falei sobre o reconhecimento, a reciprocidade, porque eu achei que era importante. Eu ouvi muitos relatos sobre isso, né, nas pessoas que eu converso e na terapia, né, nas sessões. Então eu achei importante falar sobre esse tema. Mas vamos voltar hoje sobre o tema assédio. Eu falei que ia falar sobre o assédio moral, depois o psicológico e o sexual. Mas eu vou juntar hoje o assédio moral e o assédio psicológico. Por quê? Porque na realidade eles estão misturados, né? O assédio moral ele é atrelado, né? Na verdade ele puxa o assédio psicológico que vem junto. Então é importante a gente perceber que eles estão misturados. O assédio moral é o assédio que estabelece uma relação de poder. Todo assédio ele se estabelece uma relação de poder entre pessoas, mas o assédio moral, o clássico, ele estabelece uma relação de poder, de hierarquia. É necessário existir uma hierarquia entre as pessoas para que esse assédio se estabeleça. O clássico é o assédio moral no trabalho, né? Onde a hierarquia ela é uma hierarquia formal. Existem cargos, né? Onde esses cargos eles ocupam posições na empresa, um de maior poder, um de menor poder, e nessa relação com a conduta dos dois, né? Das duas partes, existe a existência do assédio moral. Mas existe também em outros lugares, por exemplo, a família, né? A relação de pais e filhos, existe a presença do assédio moral. Por exemplo, pode, né? Só que nessa relação da família, a posição hierárquica, ela não é formal, ela é simbólica, né? Existe a ideia do pai e da mãe, né? Esse título pai e mãe traz a esses indivíduos uma certa posição. E a posição dos filhos também coloca essas pessoas numa posição. Então se estabelece uma relação hierárquica entre essas pessoas, só que não é formal, né? Não é estabelecido ali, não tem nenhum tipo de questão burocrática estabelecendo isso. É uma questão basicamente informal, e mais simbólica, então que se estabelece. A questão então do assédio moral é quando uma pessoa numa posição hierárquica superior, vamos dizer assim, ela exerce sobre uma pessoa que ela escolhe, né, um funcionário, um direcionamento de perseguição. E isso pode se estabelecer de várias formas, com xingamentos, falando de uma forma agressiva, como impedindo que a pessoa faça coisas, como impedindo que ela seja promovida, deslocando ela de cargos sem menor explicação. Tem algumas empresas que esse chefe, né, essa pessoa na posição hierárquica acima, ela impede até a pessoa de ir ao banheiro, por exemplo, é o extremo, né? Então, você tem necessidade básica, precisa atendê-la e essa pessoa a impede de fazer isso. Com a sequência, com a permanência, com a continuidade disso, a pessoa que sofre assédio moral traz com ela, né, está embutido no assédio moral, assédio psicológico, né, porque toda essa atitude tem uma influência sobre o emocional do indivíduo, traz consequências emocionais e psicológicas, por exemplo, o estresse excessivo, a ansiedade, a depressão. A pessoa pode se enveredar pelo caminho da dependência química, a pessoa pode até, dependendo da circunstância, do contexto, cometer o suicídio. Então, assim, é uma relação que se caracteriza por atos, mas o efeito dela é muito forte na questão emocional e psicológica. Por isso que eu trago os dois juntos, né? Porque o assédio psicológico é você infligir à pessoa consequências, né? Marcas, danos emocionais e psicológicos. E o assédio moral, ele está recheado disso, né? Quando a pessoa grita, quando ela é ofendida, quando ela é humilhada, quando ela é impedida, quando ela não tem a sua capacidade reconhecida,
todos os dias isso acontecendo vai infligindo à pessoa questões emocionais e psicológicas. A mesma coisa acontece na outra relação, que não é a relação empresarial, mas a relação da família, quando o assédio moral se estabelece. Quando o pai ou uma mãe, por alguma razão, infringe ao filho insultos, dizendo que ele não serve para nada, minimizando as suas atitudes, o que ele faz, comparando ele de forma negativa, depreciativa com os outros filhos ou com outras pessoas da família. Isso é um assédio moral, xingando ele, dando tarefas que ele não pode cumprir, tarefas muito pesadas. No caso do assédio moral na empresa também acontece isso, né? O chefe, ele atribui àquele indivíduo que ele está perseguindo tarefas muito penosas, muito trabalhosas, né? que desgasta fisicamente aquele indivíduo e desgasta emocionalmente. No caso do assédio moral na família, na relação familiar, também isso, né? Uma criança, um adolescente, o pai atribui a ele tarefas excessivas, tarefas pesadas. É claro que em ambas as bandas, as situações, existem a lei. Existem as leis, né? Na questão trabalhista existe a lei contra o assédio moral e na questão da família existe a proteção, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que prevê a punição para esse tipo de comportamento. Só que nos dois casos é muito difícil, né? Na questão trabalhista, as leis trabalhistas elas foram mudadas e, ao meu ver, foram enfraquecidas e deixaram o trabalhador de uma forma muito vulnerável. Então, você lutar contra o assédio fica um pouco mais difícil, porque as relações foram transformadas e o poder para a empresa ou os representantes da empresa ficou muito maior com relação ao poder dado ao trabalhador, a pessoa que está ali numa posição mais subalterna. E o poder para a empresa ou os representantes da empresa ficou muito maior com relação ao poder dado ao trabalhador, a pessoa que está ali numa posição mais subalterna. Na questão do assédio moral na família, existe o ECA, né? Mas o ECA ele é uma lei, né? Um estatuto, mas para ele ser colocado à prova, né? Colocado em vigor, né? De fato, nas situações, envolve outros aparelhos, outras organizações que devem acontecer, funcionar de uma forma coesa para que esse estatuto ele possa estabelecer lá na frente. E infelizmente isso não acontece, né? Temos os conselhos tutelares, temos a organização, né? A estrutura da assistência social, também que tem órgãos que dão suporte, mas nem sempre, né? Às vezes esses órgãos são atravessados por questões políticas e às vezes a efetivação desse estatuto fica um pouco prejudicada. Mas existe, né? Não podemos dizer que não, existe tanto leis que podem proteger as crianças e adolescentes, como existem leis que podem atender aos trabalhadores. Lembrando também que na relação homem-mulher também pode existir o assédio moral, quando existe de uma forma simbólica esta relação de hierarquia, geralmente entre o homem e a mulher. No passado, né, nas passadas, essa relação, essa diferença era muito clara, né? O machismo existe até hoje, né? Existe machismo, mas com toda a evolução do pensamento, isso está tentando se transformar. Mas em gerações passadas, essa posição ela era clara. O homem estava acima da mulher e a mulher estava abaixo do homem. Então, nessa relação hierárquica simbólica, e várias vezes acontece o assédio moral, com xingamentos, com impedir de fazer uma coisa, de pedir de usar uma roupa, por exemplo, de pedir de comer a comida que estava ali, né? Então, o cara estabelece que isso aqui que está aqui não pode ser acessado por aquela pessoa que ele acha que é inferior, que ele domina. Então, e aí todo o repertório do assédio moral estabelece, com xingamentos, com impedimentos, com humilhações.
Então, o assédio moral, ele estabelece de forma necessária numa relação hierárquica. Aí existe a relação hierárquica oficial, a estabelecida concretamente, que acontece nas empresas, né, e nas instituições comerciais e tudo mais. Existe o assédio moral que estabelece relações de hierarquia que são simbólicas, que não está escrito ali que aquela pessoa tem que ser subordinada àquela outra, mas existe um simbólico construído socialmente de que existe essa diferença. Agora vamos para o ponto, como perceber isso e como se livrar disso. A percepção do assédio moral, ela se dá com uma construção interna do assediado do que é possível ou não ser realizado naquela relação. Tá? Então, assim, o que é importante é que o assediado ele entenda que tem coisas que não podem ser possíveis de serem aceitas, independente da relação. Esse incômodo ele tem que existir. Quando você sente um incômodo do tratamento, demonstra que você tem uma concepção dessa relação que deveria acontecer de uma outra forma. Quando não existe isso, o assédio moral ele estabelece e você sofre aquela pressão, sofre naquela situação. E tem pessoas que são assediadas moralmente e psicologicamente que acham que elas são as culpadas. Isso acontece muito com as crianças, com os adolescentes, né? Eles sofrem uma situação de assédio moral e psicológico e ao invés de perceber que aquela relação não é uma relação que deve existir, ele começa a achar que ele é o culpado, começa a achar que existe um erro nele. E por isso aquela pessoa realiza aquela ação sobre ele. E fica preso nessa relação de assédio moral contínua, sem perceber que está sendo assediado, porque se coloca numa posição de inferioridade e de culpa. A relação de assédio moral na empresa, às vezes acontece isso. Se o trabalhador ele não compreende que a posição dele de trabalhador, a posição dele de subordinado, não diz que ele tem que se sujeitar, tem que se submeter a certas situações, se ele tem isso construído na cabeça dele, qualquer coisa que ultrapasse isso, ele perceberá como um excesso. Mas infelizmente também existem trabalhadores que acham que o chefe detém todo o poder, que ele pode fazer exatamente o que ele quiser com os seus subordinados, com os funcionários, que é possível. Então também acontece de o trabalhador achar com aquela perseguição, com aquela ação contra ele, que ele também é a pessoa responsável por o que está acontecendo. Então, o ponto fundamental para você perceber o assédio é você ter uma ideia de como deve se dar as relações entre as pessoas nesses lugares. Então, como é que se entre homem e mulher, né? Porque entre a criança e o adolescente está em formação. Então, as informações que ele tem, né, com relação a essas relações são poucas, né? São pequenas, são escassas, apesar da internet fornecer, dar informações, algumas informações sobre isso. Mas ele, pela imaturidade emocional que ele possui, talvez ele não alcance. Então, ele é muito mais vulnerável a essa ação do assédio moral. E por isso que existe o ECA, e como eu falei, que ele tem que ser estabelecido, os órgãos que o apoiam devem agir. Mas na relação do homem e mulher, por exemplo, quando a mulher ela tem a noção de que a relação entre homem e mulher deve se estabelecer de uma forma, quando aquilo ultrapassa, deve acender a luz amarela. Então, violência, agressão verbal, restrições, proibições, esses itens, eles não fazem parte de uma relação entre homem e mulher saudável. Mas infelizmente algumas mulheres, né, por desconhecimento, por falta de informação, por falta de amparo, de apoio, elas não percebem
elas colocam, talvez pelas circunstâncias que elas vivem, de repente uma circunstância relacionada à questão financeira, que aquela pessoa, por ter esse poder financeiro, ela pode fazer tudo. Então, para que você perceba, o ponto inicial para você vencer a questão do assédio moral é perceber, é ter um entendimento como essas relações devem acontecer. Essa relação acontece dessa forma, de forma saudável, esse é o limite. Passou esse limite, não é mais saudável. Ao fazer isso, eu percebo. Outra coisa é a questão individual. A questão do autoconhecimento e da autoestima daquele indivíduo. Se o autoconhecimento, a autoestima daquele indivíduo é fragilizado, está fragilizado, ele não consegue superar, não consegue, mesmo percebendo, superar. Então o autoconhecimento, o entendimento de quem é ele e das suas possibilidades tem que existir para que você possa romper esse assédio. E como se rompe? Rompe você denunciando, não só denunciando formalmente, mas denunciando com a sua expressão, denunciando no momento que acontece, demonstrando para todas as pessoas como aquilo realmente não está dentro de uma relação hierárquica saudável. Como eu falei, existe questões práticas que podem interferir, principalmente na questão relacionada à relação trabalhista. A pessoa depende daquele emprego, depende daquele salário, e agir desta forma faz com que ela tenha medo de correr o risco de perder o emprego. E como eu falei, as leis trabalhistas hoje em dia estão um pouco fragilizadas, o amparo para esse trabalhador é muito pequeno. Então eu entendo, mas percebendo isso, percebendo que aquela relação ela não condiz com uma relação que deveria existir, que aquela relação é uma relação tóxica, tendo o autoconhecimento da sua capacidade, não se colocando no lugar de culpado, não se colocando no lugar de devedor, isso já é um grande passo. Agora, como vai se fazer efetivamente, aí tem essa questão, né? Eu dependo pouco, eu dependo muito, eu posso superar isso, eu não posso falar assim, né? Então, você percebeu que você tem uma autoestima, você percebeu que a relação está ultrapassando o limite, e aí eu enfrento, eu perco o emprego, eu perco a minha fonte de renda, e eu não consigo sobreviver, vou trazer dificuldade para minha família. Eu não posso falar isso para você, né? O trabalhador, de repente, está escutando isso. Deve-se buscar outros caminhos, deve-se buscar a lei, deve-se buscar outro tipo de amparo, né, para que possa essa pessoa ser protegida. Mas essa busca ela só se inicia quando eu tenho uma noção de como essa relação deve funcionar saudavelmente, de uma forma saudável. E ter noção de quem eu sou, da minha capacidade, independente do que essa pessoa está fazendo. Tendo isso, eu vou buscar os caminhos. Com relação ao homem e mulher, é exatamente a mesma coisa. A mulher, ela tem que entender como é que uma relação saudável entre homem e mulher se estabelece. Onde é que está o limite? E ter a sua autoestima, a consciência da sua capacidade de enfrentar, de superar aquilo. É claro também, não vou dizer para as mulheres que de repente estão presas numa relação onde a dependência financeira é muito forte e não tem nenhum amparo, né? Tem mulheres que não têm amparo familiar, não tem amparo nenhum à sua volta, que chutem o balde e façam que é fácil. Não é fácil, é difícil. Mas a necessidade dessa consciência é que faz com que as possibilidades possam surgir, as possibilidades de superar isso possam surgir, tá? Então, o primeiro ponto é ter consciência de que essa relação é uma relação de assédio moral, uma relação tóxica. E ter consciência disso é ter na cabeça como é que ela deveria acontecer. E o outro ponto é o fortalecimento pessoal, de saber quem você é e não se colocar no lugar de culpado quando isso se estabelece. O assediador, por que ele assedia? Existem várias razões, né? Eu vou dar só algumas para a gente dar uma ilustrada. Na relação trabalhista, por exemplo, entre um chefe e uma funcionária, ela pode ter sido assediada sexualmente. E por ter negado isso, esse chefe começa a persegui-la moralmente. Tá?
Ou então esse trabalhador, ele tem tanta capacidade, demonstra tanta capacidade, que ameaça o chefe. E por medo dessa ação desse trabalhador inteligente, capaz, ele começa a assediá-lo também. Na relação homem-mulher, basicamente é o machismo que se estabelece, né? Esse homem acha que ele nessa condição é superior e tenta colocar essa relação de superioridade a qualquer custo. E com relação às crianças, tem a ver com outras razões, né? Pode existir uma desconfiança ali entre a paternidade daquela criança, pode a briga, né? A disputa entre os pais pode colocar essas crianças como o marisco entre o mar e o rochedo, eles ficam sofrendo nessa, e aí o pai ou a mãe escolhe aquele por parecer com o pai, ou por aparentemente tender para o lado do pai e da mãe, escolhe como objeto de assédio moral. Então existem várias razões para acontecer assédio. Dentre essas existem outras. Mas eu quero dizer que para a gente resolver isso, sair disso, são 2 pontos. Eu tenho que analisar como essas relações deveriam acontecer. Então eu vou me informar como é que deve ser uma relação entre patrão e empregado saudável e com limite. Como é que deve ser uma relação saudável entre homem e mulher. Como deve ser uma relação saudável entre pais e filhos. Ao ter essa informação, quando acontece alguma coisa que foge do limite, eu percebo que estou sendo assediado. E a outra coisa, que é a força inicial para se sair disso, é ter o autoconhecimento, o fortalecimento pessoal para sair da posição de culpado, né? É alvo, é vítima, mas as pessoas às vezes se colocam como culpada, sair dessa posição de culpada, e aí ao sair dessa posição de culpado ou culpada, buscar a solução para sair dessa situação de assédio. Ok? Então é isso, tá? Desculpe o vídeo um pouco longo, mas o tema é importante, é necessário a gente entrar em todos os detalhes, ok? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, ativar notificações e dar o like. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.